E aí, turma, bom dia. Zoeira da Manhã tá no ar. E olha, que rodada, hein? 12 jogos pelo melhor basquete do mundo. A gente já desembarca lá em Boston, onde o Boston Celtics destruiu, aniquilou o Washington Wizards com 42 pontos de vantagem, 144-102. Jaylen Brown com 32 pontos, Jason Tatum, que descansou no terceiro e quarto período, 22. E os Celtics chegaram a uma vitória bem convincente e ontem um recorde na franquia, 39 assistências realmente. Ontem demonstraram o quanto o time está jogando coletivamente. Derrick White com 17, Grant Williams com 16, Peyton Pritchard com 14, ajudaram ainda mais a essa grande vitória do Boston. Pelo lado dos Wizards, Kentavious Caldwell-Pope e Kristaps Porzingis com 17 pontos e o Ish Smith com 16 fecharam aí. Aliás, tentaram ajudar esse time do Wizards, mas não deu muito certo. Celtics que ontem, nos dois primeiros quartos, fez 35 pontos em cada um. Ou seja, no primeiro tempo, o Celtics chegou a 70 pontos. E já no segundo tempo, colocou mais 74. Para vocês verem como é que foi uma atuação extremamente equilibrada. Lembrando que os Wizards voltam à quadra amanhã, terça-feira, contra o Timberwolves, e o Celtics vai jogar contra o Bulls na próxima quarta-feira. Vamos reto para Milwaukee, no Wisconsin, com a vitória do Dallas sobre o Bucks, 118-112, jogaço, e mais uma vez, o tesouro da Crapicho, Luka Doncic, teve mais um partidaço com 32 pontos, 15 assistências, ajudando o Dallas a passar por cima do grego louco Giannis Antetokounmpo. E o tesouro da Capricho disse, obviamente, quando você joga contra as estrelas como Giannis, realmente você tem uma motivação extra e aí não tem jeito, Eu tenho que tentar fazer o meu melhor. Pelo lado do Bucks, o Antetokounmpo liderou a equipe com 28 pontos, 10 rebotes e tentou, com força total, passar por cima do Dallas, mas não conseguiu pela excelente atuação que o time teve ontem. O Doncic acabou flertando aí com o triple-double mais uma vez, mas só conseguiu 8 rebotes, então faltou só 2 para ele fechar, E pelo lado, já que o Doncic, deu aquela elogiada no Antetokounmpo, o Antetokounmpo não se fez de rogado, e falou, olha, ele é um dos jogadores mais talentosos da liga e provavelmente, já tem e vai ter um futuro ainda mais brilhante. Pelo lado do Dallas, Dwight Powell ajudou aí o Doncic com 22 pontos e 13 rebotes, fazendo um recorde aí na sua carreira, E o Mavericks que se recupera, de uma derrota de 135-103 para o Washington Wizards. Naquele dia nada deu muito certo. Ainda teve o Bronson com 15 pontos, o Bullock com 16, Finney-Smith, Dinwiddie com 11 e o Holiday pelo lado do Bucks com 20, o Portis, o Bob com 17, Brook Lopes 14, Pat Connaughton com 12 e Chris Middleton com 11 pontos. Mais uma vez ontem, Max Kleber não jogou por problemas no joelho direito, desfalcando aí há muito tempo já esse time do Dallas. E a seguir o Mavericks vai jogar em Detroit na quarta-feira e o Bucks vai a Chicago enfrentar na terça-feira o Chicago Bulls. O Bucks que vai vencendo na temporada o Bulls por 3-0, companheiro. 3-0, só a brincadeira. Agora a gente chega na Califórnia. Mais uma derrota do Los Angeles Lakers, 129-118 ontem para o Denver Nuggets. Nikola Jokic com 38 pontos, 18 rebotes e 6 assistências. Ajudou essa equipe do Nuggets a se manter ali na briga
direta pelos playoffs, tentando fugir do play-in. Will Barton também com 25 pontos e Aaron Gordon com 24 pontos e 8 rebotes, né? Conseguiram aí passar por cima do Lakers. Muito satisfatório, mesmo conhecendo a atual situação que o Lakers vai passando, mas a gente não tem problema nenhum com isso e precisávamos e conseguimos a vitória, disse Mike Maloney, que é o técnico do Nuggets. Aí eu disse bem, né? É o técnico do Nuggets. O Nuggets tem técnico, o Lakers não tem. Anthony Davis com 28 pontos, 9 rebotes e 8 assistências. Foi o destaque do Lakers, sentindo ali o tornozelo praticamente aí boa parte do jogo. E insuficientes aí os 27 pontos do Westbrook e os 17 do Carmelo. E pasmem, senhores, o Lakers poderia mais uma vez ter vencido esse jogo se não fosse a tonelada de erros cometidos na rotação da equipe nos momentos cruciais pelo seu Frank Vergonha. E aí o Lakers praticamente dá adeus a qualquer possibilidade de classificação no play-in. Lógico que a gente vive acreditando. Teve alguém no chat ontem à tarde na transmissão que comentou: não, é só o Lakers ganhar as 4 e os Spurs perder 3. Sim, o problema é esse. Os Spurs perder, pode até ser, mas e o Lakers ganhar? Aí não dá para acreditar, né? O LeBron, né, ficou fora do jogo de ontem e precisa jogar pelo menos mais 2 das 4 partidas que o Lakers tem para poder se garantir aí na disputa pelo cestinha da temporada. E isso daí, meu amigo, grande troféu, né, de auxiliar, né? A gente não se classifica, mas o LeBron fica disputando aí o cestinha da temporada regular. Tá de sacanagem, né? Se dane isso, né? E o Nuggets recebe os Spurs na terça-feira. E o Lakers enfrenta o Suns também na terça-feira. E por falar nisso, a gente vai direto para Indianápolis na vitória do Detroit para cima do Indiana, 121-117. Mais uma vez, Saddiq Bey com 31 pontos, Fred Jackson com 19, lideraram o Pistons nessa vitória para cima do Indiana. O Bey que acertou 11 dos seus 18 arremessos e 7 de 9 de 3 pontos em apenas 23 minutos. Bey está jogando muito, mas muito basquete. É um belíssimo prospecto e esse time do Detroit podem anotar aí, hein? É futuro para as próximas temporadas. O técnico do Pistons, o Dwayne Casey, achou que o Bey poderia fazer aí 50 pontos no jogo, mas ele entendeu que os outros jogadores jovens, né, precisavam de minutagem e aí ele teve que movimentar o elenco, né? O Shea Brissett com 20 pontos e 9 rebotes liderou o Pacers, que chega à sua 7ª derrota seguida. Ainda teve aí o Tyrese Haliburton, que flertou com triplo-duplo com 19 pontos, 17 assistências e 9 rebotes, tudo insuficiente, né? O Pistons recebe o Dallas na próxima quarta-feira e o Pacers recebe, né, o 76ers na terça-feira. E por falar em 76ers, a gente vai a Cleveland e o 76ers venceu o Cavs por 127-108. E olha, o técnico do Detroit cuspindo marimbondo. O J.B. Bickerstaff realmente não gostou nada. E é o que a gente fala, eu falo, o próprio Thiago fala, realmente como cava a falta o Embiid. O Embiid que ontem fechou o jogo com 44 pontos e olha, 20 pontos foi na linha de lance livre. E o Bickerstaff disse: esse jogo foi tirado de nós merecíamos ganhar, né? O Embiid ainda com os 44 pontos ainda pegou 17 rebotes e o Harden com um triplo-duplo com 21 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, é o seu segundo triple-double na sua história, né? Na sua curta história no 76ers. O Embiid, que estava questionável, com problemas no tornozelo, acabou entrando, né? E o Bickerstaff não estava tirando nada de Embiid e Harden. Mas estou chateado
como há uma grande discrepância de faltas a favor do 76ers. Eu sei que eles têm um jogo físico muito intenso, mas a arbitragem levar os Sixers, dar aos Sixers 42 faltas é realmente algo que eu não consigo aceitar. O Darius Garland com 23 pontos, o Caris LeVert e o Lamar Stevens com 18 tentaram aí ajudar essa equipe do Cleveland, mas tudo insuficiente para uma possível vitória. O 76ers vai jogar contra o Indiana em casa na terça-feira e o Cavaliers visita o Orlando também na terça-feira. E o Knicks, já que a gente falou de Orlando, derrotou o Orlando Magic na Flórida por 118-88, com destaques mais uma vez para ele, R.J. Barrett com 27 pontos, Obi Toppin, que igualou seu recorde na carreira com 20, né? Sabemos que somos melhores do que essa campanha de 35 vitórias e 44 derrotas, né? E não jogamos ainda o nosso melhor basquete, mas conseguimos vencer o Orlando. Realmente, o Thibodeau venceu o fraquíssimo Orlando, também não é tanta vantagem assim. O Alec Burks terminou com 19 pontos, 7 rebotes. Emmanuel Quickley teve seu primeiro triplo-duplo na carreira com 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências saindo do banco em 34 minutos. Pelo lado do Orlando, o Moritz Wagner, que voltou, liderou o Orlando com 18 pontos, 9 rebotes, e o Orlando chega à sua 6ª derrota consecutiva. O Knicks vai para o Garden, né, receber o Brooklyn na quarta-feira e o Magic recebe o Cleveland na terça-feira. A gente parte direto para Miami e o gordinho Kyle Lowry, né, foi às lágrimas, né, revendo aí todo aquele ambiente, todo aquele ar maravilhoso lá do Canadá, né? Mas não quis saber de muita coisa não. Fez 16 pontos, deu 10 assistências e ajudou o Miami a vencer o Toronto por 114-109. É algo que eu vou apreciar por muito, muito tempo, essa recepção calorosa, né, de muitos aplausos. E ele que está fora ali de Toronto já há praticamente 2 anos, mas o importante foi jogar bem, apesar das emoções, e a minha equipe vencer. Victor Oladipo com 21 pontos, teve o seu recorde na temporada, com Tyler Hero com 18 e o Bam Adebayo com 16. Com isso, o Heat vai se consolidando definitivamente na primeira posição e chega à sua 4ª vitória consecutiva. O Van Vliet, o Vampirão e o Pascal Siakam, cada um com 29 pontos, Scott Barnes e Gary Trent Jr. com 19, né? E depois de 6 jogos, 6 vitórias consecutivas, o Toronto perdeu agora para o Miami. E ontem, um desfalque muito importante, o Anunoby ficou fora com problemas na coxa. E olha, o Miami ontem, no primeiro tempo, né, converteu 6 de 20 bolas de 3 tentadas, mas no segundo tempo, meu amigo, dobrou. Converteu 12 de 18. E aí fica difícil quando a mão esquenta desse jeito, né? Nós não tivemos uma boa defesa, infelizmente, no jogo de hoje, disse Nick Nurse. O Miami também teve um desfalque, né? O Toronto ficou sem o Anunoby e o Miami teve o desfalque do Jimmy Butler com problemas no pé esquerdo. Um outro grande detalhe ontem, durante o jogo, né, foi a presença do nosso bruxo Ronaldinho Gaúcho, estava lá assistindo o jogo, e aí o Jimmy Butler foi lá dar aquela ciceroneada. Jimmy Butler que gosta de futebol, tem um contato aí com a galera do esporte e foi lá dar aquele abraço, né, como vocês podem ver aí na foto. O Heat volta a jogar contra o Charlotte na terça-feira e o Raptors recebe o Atlanta também na terça-feira. E depois disso daí a gente viaja para Houston, no Texas, e vai
falar de Timberwolves e Houston Rockets, 139-132. Olha como teve ponto nesse jogo, hein? O Anthony Edwards com 33 pontos, Karl Anthony Towns com 28, ajudaram aí o Minnesota nessa vitória, apesar do Towns não ter nada se sentido bem com essa vitória apertada contra o fraquíssimo Houston. Temos que entender que não jogamos defensivamente, né, de acordo com os nossos padrões. Logicamente, né? Estávamos cometendo muitos erros e olha, eu não tenho nem que me orgulhar dessa vitória que, apesar de importante, mas para mim não foi legal, né? Já ao contrário disso, né, o Stephen Silas ficou, né, que é o técnico do Houston, ficou revoltado, né, com os árbitros pelas faltas que foram dadas durante o jogo. Aí mais um técnico reclamando do excesso de faltas, né, e ele acabou sendo ejetado do jogo com 2 faltas técnicas. O Timberwolves, que teve o desfalque importante do Pat Beverley, talvez aí o grande problema defensivo dos Timberwolves, aqui o Beverley realmente consegue controlar bem ali a defesa, e o D'Angelo Russell acrescentou aí 22 pontos e 9 assistências nessa vitória. Pelo lado do Rockets, o Sengun foi um destaque com 14 pontos e 15 rebotes, mesmo com Edwards e Towns no time adversário. Timberwolves recebe o Wizards na terça-feira e o Rockets vai aonde? Vai a Nova York enfrentar o Brooklyn Nets. E depois a gente vai dar um pulinho ali rápido em Oklahoma e o Oklahoma atropelou o Phoenix Suns por 117-96, com destaques para o Sar e para o Kuvis Pokovetsky. É isso aí, senhor. Olha que coisa, hein? O Sar saiu do banco para arremessar 5 de 6 bolas de 3, né? E o Pokovetsky fez 17 pontos, 12 assistências e 10 rebotes, né? Jogou como armador boa parte do tempo, coisa que ele não é, e aí ajudou o Thunder nessa vitória impressionante. Foi incrível, foi grande, foi demais, disse o Sar, né, que ajudou nessa vitória. O Thunder, que teve 7 jogadores com 2 dígitos e aproveitou aí a queda substancial do Suns nos arremessos de 3. Ontem ele acertou apenas 7 de 38 tentados, um aproveitamento de apenas 18,4%. E aí, meu amigo, não tem como passar pelo Thunder, né? O Michael Bridges, que liderou com 18 pontos, né? E lembrando que o Devin Booker ontem esteve fora, né? Foi poupado com dores, né? E o Chris Paul, que foi recebido com aplausos, né, bem entusiastas pelos fãs do Thunder, né? O Chris Paul, que jogou um bom tempo por lá. A seguir, o Suns recebe o Los Angeles Lakers na terça-feira e o Thunder joga contra o Portland na terça-feira. Olha que jogão, hein? Thunder e Portland, meu Deus. Os Spurs, lá no Texas, passou mais uma vez pelo Blazers, 113-92. Destaque aí para o Keldon Johnson com 28 pontos, né? E os Spurs praticamente garantem aí a sua classificação no play-in. Muito, mas muito difícil que aconteça alguma reviravolta. E agora a briga é pelo mando de quadra, né? Contra o Pelicanos, que perdeu ontem, né? O Blazers, que tem desfalques aí bem curtos, né? Sem o Damian Lillard, sem Yusuf Nurkic, sem Josh Hart, sem Eric Bledsoe e sem Anthony Simons, ou seja, sem um time titular completo, né? E aí complica, né? O Keon Johnson e o Ben McLemore pelo lado do Portland fizeram 19 pontos e lideraram na tabela de pontuação. Pelo lado do San Antonio, Zach Collins com 18 pontos e 13 rebotes fez o seu primeiro double-double na carreira, com o Trey Jones acrescentando 18 pontos
E a dupla, né, começou jogando no lugar dos titulares DeJounte Murray e o Jakob Poeltl. E o Keldon Johnson termina aí o seu 6º jogo consecutivo com 20 ou mais pontos. O Pops, né, falou, ó, muito bom o segundo tempo, porque o primeiro, para mim, não existiu, tá? Mas dei uma chacoalhada no intervalo e aí a gente resolveu jogar. O Pops, mais uma vez, né? Os Spurs têm técnico, o Lakers não tem. Trail Blazers volta a jogar em Oklahoma contra Oklahoma na terça-feira e os Spurs vai lá para Denver jogar contra o Denver Nuggets também na terça-feira. Os Warriors, mais uma vez, conseguem a vitória. Foram jogar em Sacramento, na Califórnia, ali do lado de São Francisco, e venceram por 109-90. Destaques aí para o Andrew Wiggins com 25 pontos, Jordan Poole com 22 e o Nemanja Bjelica com 19 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Ajudaram aí os Warriors a conseguir a sua 2ª vitória consecutiva. O Harrison Barnes, pelo lado do Sacramento, 18 pontos, 10 rebotes. Foi aí o destaque por parte do Sacramento. O Sacramento foi varrido pelo Golden State, foi a 4ª derrota na temporada. E o Kuminga terminou com 17 pontos e os Warriors chegaram à sua 50ª vitória na temporada, e isso acontece há pelo menos 10 temporadas. Aliás, acontece dentro das 8 das últimas 10 temporadas, os Warriors conseguem 50 pontos. Lembrando que o Curry está fora da temporada regular, volto a repetir, fora da temporada regular, né? Está se preparando, se condicionando para os playoffs. O Klay Thompson ontem também descansou, Otto Porter Jr. também e o André Iguodala também, devido a essa questão do back-to-back. Ontem quem pediu para jogar e convenceu a comissão técnica foi o Draymond Green, né, que falou, eu preciso jogar, tudo bem, estou me recuperando de uma lesão nas costas, mas eu preciso de ritmo de jogo e o Kerr me permitiu estar em quadra. Isso aí, isso é que é jogador focado, né, companheiro? Não é aquelas tiriças que a gente tem lá em Los Angeles. Os Warriors, na próxima quinta-feira, recebe o Los Angeles Lakers e o Kings recebe o Pelicans na terça-feira, no seu último jogo em Sacramento na temporada regular. E a gente continua na Califórnia, mas dá um pulinho ali em Los Angeles e o Clippers passam por cima do Pelicans, né? E evitam que o Pelicans definitivamente garantisse aí a sua participação no play-in. Marcus Morris com 22 pontos. Zubac, né, conseguiu seu 22º duplo-duplo na temporada com 16 pontos e 14 rebotes, né? Pelo lado do Clippers, com a ajuda também do Paul George, não me critiquem, com 15 pontos, 7 assistências e 5 rebotes no seu 3º jogo depois do retorno da contusão, né, que foi quase próximo aí do início da temporada. Pelo lado do Pelicans, o McCollum com 19 e o Brandon Ingram com 15 pontos. Tem a sequência de 3 vitórias consecutivas interrompidas. Lembrando que o Pelicans tinha de 3 vitórias consecutivas, 2 delas para cima do Los Angeles Lakers, né? Pelo Pelicans, o Herbert Jones com 13, Larry Nance Jr., Jackson Hayes e Trey Murphy, terceiro, fizeram 10 cada um. E o Valan Juniors com 9 rebotes. Ainda pelo Clippers, Terrence Mann com 15 pontos, Kenneth com 14, e incluindo 4 bolas de 3, Isaiah Hartenstein com 10 dos seus 12 pontos no último período, e o Red Jackson com 11 pontos e 10 assistências. E o Zubac, rapaz, atingiu a 300 tocos na carreira. Pelicans conclui a sua viagem de 4 jogos fora de casa contra o Sacramento, e o Clippers recebe o Phoenix Suns na quarta. Os Suns que venceram 2 dos 3 confrontos na temporada. Galera, Conferência Oeste
Suns, com mais uma derrota, chega a 16 na temporada. O Memphis, segundo, garantidão com 55-23. Os Warriors ainda na briga contra o Dallas pelo terceiro lugar, mas o Warriors se mantém com 50-29, o Dallas 49-30. O Denver com a vitória dá uma escapada ali do Utah com 47-32 e o Utah com 46-32. A vitória do Timberwolves 45-34, fica 2 derrotas ainda do Utah e do Nuggets. O Clippers com a vitória, garantidaço no play-in, né? O Timberwolves não é que ele não está garantido no play-in, não. Ele está, mas ele ainda briga, ainda existe a possibilidade dele escapar do play-in e ficar aí, de repente, com uma sexta ou até mesmo uma quinta posição. Ainda pode acontecer. O Pelicans com a derrota, nono com 34-44, e o San Antonio com a vitória se aproximou, diminuindo um jogo, né? Ou seja, tá uma vitória de se igualar aí ao Pelicans, e o Lakers chega a 31 derrotas, 31 vitórias e 47 derrotas, ou seja, bye bye Los Angeles Lakers nesta temporada. Pelo lado leste, vitória do Miami para cima do Toronto, manteve essa distância de 2 vitórias para cima do Boston. A derrota do Milwaukee alçou o Boston à segunda posição. O Milwaukee fica em terceiro. 76ers com a vitória iguala a campanha do Milwaukee, 48-30, e tá aí na briga por essa terceira posição e também até pela segunda ali, por que não? Porque a diferença é de apenas uma vitória para o Boston. O Bulls com 45-33, Toronto 45-33, ou seja, com a derrota do Toronto, o Bulls avançou da sexta para a quinta posição sem jogar. O Cleveland fica mais distante aí da briga pelo playoff direto, né, e praticamente se consolida aí na sétima posição do play-in. O Atlanta, que não jogou, 41-37, Hornets, que não jogou, 40-38, e o Nets também com 40-38 não jogou. Knicks lá em 11º, longe, totalmente fora, juntamente com Wizards, Indiana, Detroit e o Orlando Magic. Galera, hoje não tem jogo, pasmem, senhores, hoje não tem rodada da NBA, mas na terça-feira um monte de jogos e amanhã eu falo sobre esses jogos. Valeu, turma! Muito obrigado pela atenção e nós